Olá, eu sou a Adriana, bem-vindo, bem-vinda ao canal Odara Holística Tarô. Essa é a nossa leitura semanal para o signo de Escorpião. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, eu peço que você dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Essa leitura, ela é uma leitura geral, significa dizer que ela pode fazer sentido para você nesse momento, como pode também não fazer sentido, né? Então você pegue só aquilo que tiver ressonância com você, certo? Lembrando aqui que o tarô ele tem um papel terapêutico, né? O que significa isso? Significa dizer que o tarô ele pode te ajudar a perceber o momento presente e clarear para você as situações, fazendo com que você consiga, né, tomar as suas decisões de uma forma mais equilibrada, né? Porque o tarô ele jamais vai ter o caráter adivinatório, né? Então o tarô ele não está aqui para adivinhar o seu futuro, mas ele está aqui para colocar para você as questões para que você possa refletir e fazer as suas escolhas. Então, nesse sentido, se você tivesse interesse numa leitura particular, né, com o tarô para te ajudar, te auxiliar nesse momento seu presente, entre em contato comigo. Na descrição do vídeo tem o link para você falar comigo pelo WhatsApp e a gente marca, e é muito interessante, vale muito a pena, tá bom? Lembrando aqui que essa leitura ela é atemporal, então ela pode fazer sentido para você hoje, como pode não fazer sentido, porque não é o momento que você está vivendo, mas pode ser daqui a um tempo. Então, a qualquer momento que você sentir necessidade de voltar no vídeo, ele vai, né, poder te dizer muito sobre o seu momento presente. De qualquer forma, o que for colocado aqui serve como um aprendizado, né, um ensinamento, um momento de reflexão, certo? Então, vamos lá para a sua leitura para essa semana, signo de Escorpião. Vamos lá, o que tem para você? Vamos lá. Bom, em linhas gerais, o que eu falaria para você, né? Alguma situação que veio até você de uma pessoa que causou uma discórdia, uma intriga, ou que faltou com a verdade, que não foi honesta, alguma situação de deslealdade, né? Essas questões, elas estão sendo ceifadas, né? Elas estão sendo retiradas, elas estão sendo cortadas, vamos assim dizer. Essa é a primeira informação importante. Por que isso está acontecendo? Porque somente o que é justo vai prevalecer nesse momento em que as coisas estão se abrindo, né, estão se tornando claras sobre a situação, as verdades estão aparecendo, e quando isso acontece, né, a gente tem o ímpeto de passar a enxergar a vida como ela é, de uma maneira real. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente tem a oportunidade de se utilizar desse conhecimento e tomar uma atitude de reorganizar a vida a partir da ética, né? Então, assim, isso não estava sendo justo para mim, né? Essas mentiras, essas malícias, essas trapaças, isso não era o certo, né? O que eu quero agora é uma nova oportunidade, né, de fazer a coisa certa, né? De me pautar aí pela verdade, porque é nisso que eu venho batalhando. Talvez a minha própria verdade, ser honesta comigo mesmo, ser honesta com os meus sentimentos, ser honesta com a minha forma de pensar,
ser honesta com as pessoas de maneira geral, né? A partir do momento que eu tomo essa decisão, né, eu passo a direcionar a minha vida dessa maneira ética, dessa maneira com essa moral, não moralidade no sentido de conservadorismo, mas moralidade no sentido do certo e errado, né, dessa comparação. Então, o que acontece? Isso tudo que vem sendo ceifado, né, dessas atitudes de inverdades, né, de intriga, de mentiras, né, isso rapidamente está sendo modificado, né? Então, assim, as mudanças que você vem almejando a partir do momento que você está enxergando a situação ou certas situações vieram à tona, meio que essas situações, ao vir à tona, te deu um insight para que você pudesse fazer a reorganização da sua vida, a partir da forma que você quer, né? Direcionando as coisas da forma que você quer. Então, essas desilusões, né, provenientes dessas intrigas, dessas situações que te colocavam nesse patamar de enganado, vamos assim dizer, né? Elas estão sendo vencidas, né? Porque elas não respondem mais para você o que você quer, né? Então essa é a primeira situação sendo colocada. Qual que é o desdobramento dessa situação? Lógico que, evidentemente, né, o fim de um ciclo, né? Mas fim de um ciclo, apesar de toda a revelação, né, de uma situação que gerou a mim também a desilusão, né, eu encerro ela com muito sucesso, com muito brilho, né, com muita estabilidade. Então, o que está ruindo talvez sejam os valores morais, né? Esses valores morais que dizia para mim, colocava para mim uma situação que não era real, né? E que agora essa situação que está sendo ceifada coloca para mim o oposto, a verdade, a honestidade, né? E que talvez seja esse o movimento que você quer para sua vida agora, né? Lidar com essas verdades. E muitas vezes é a nossa própria verdade, né? É a nossa própria forma. Talvez a gente vivia um teatro para as pessoas. A gente fingia que a gente era feliz, a gente fingia que a gente era bem-sucedido e no final das contas a gente não era nada disso, né? E aí é como se você tivesse pensado assim, poxa, quer saber? Cansei, vou mudar, vou batalhar para ser quem eu sou, porque eu cansei, né, de viver uma ilusão ou de causar uma desilusão nas pessoas, enfim, é mais assim, é mais ou menos essa jornada, tá entendendo, Escorpião? Que você tá vivenciando, né? E aí, o que acontece? Vem a torre, como eu disse, né? A torre, ela é a ruína, né? Então, aquela forma de ser, de agir, caiu por terra, né? E apesar dela cair por terra, ela tá me revelando um fim muito estável, né? Eu não tenho perda material. É como se fosse apenas os valores morais, né? Do que se mentiu, do que se falou. Eu não sinto aqui que tem uma questão assim de a pessoa mentiu para mim, roubou na empresa, causou um prejuízo. Não é prejuízo material, né? É realmente uma desonestidade moral, entendeu? E é essa desonestidade moral que não cabe mais, né? Então ela cai por terra e apesar disso, né, você encerra com uma enorme estabilidade material, né? Não há perdas materiais aqui.
E aí, o que acontece aqui, né? Que a gente se depara. A gente se depara, né, no meio do caminho aqui do desdobramento dessa situação presente, a gente se depara com o enforcado, tá? O enforcado, ele é a carta da rigidez, ele é a carta da ilusão que se tem diante de uma situação que estava colocada de que ela era uma falácia, mas enfim, a gente acreditava ou criava na cabeça da gente uma forma de ver aquela situação de uma forma otimista, com a esperança de que tudo ia dar certo da forma que se imaginava. Então, o que acontece? Essa situação, essa forma de ver o mundo que se apresentava para você como a Poliana, né, vamos assim dizer, ela está sendo desconstruída, né? Ela está sendo desconstruída e ela está dando a possibilidade de você iniciar algo novo, né? De você olhar para essa situação como ela realmente é, nua e crua, a partir dessa situação de mentira, dessa desilusão vivenciada, né? Entender que você vivia um conto de fadas e que na verdade de fada mesmo não tinha nada, apenas uma aparência, né, sobre essas questões. Então o que acontece? Você então precisa entender que isso não tem volta, que essa situação ela jamais trouxe para você a felicidade que você sempre quis e que uma situação pautada na mentira ou na desonestidade, ela jamais vai poder ter sucesso, ela está fadada ao fracasso, né? E ao você entender isso, você caminha para o novo, para o início de um novo projeto de vida, de uma nova forma de ver as coisas, né? E aí você tem a força, né? A força é exatamente essa coragem de enfrentar essa situação e sair dessa condição de solidão, né? Porque eu acho que você, na verdade, se encontra dessa forma aqui, resiliente, rígido, né? Por conta justamente de uma situação construída, né? E que te deixava isolado, te deixava sozinho, né? Então imagina você que é aquele casamento em que você tem o seu parceiro, mas o seu parceiro não participa de nada da sua vida, seu parceiro não trata com desdém as suas conquistas, né? É mais ou menos essa situação que eu vejo. Deixa eu só colocar mais duas cartinhas para eu clarear. Eu quero clarear o enforcado e eu quero clarear a força. Então, olha só que interessante, né? Clareando o enforcado, né? Como eu disse, você precisa entender que não adianta florear a situação, né? Que ela tá fadada ao fracasso e que você tem que sair dessa condição, né? Dessa rigidez e andar para frente, iniciar novas situações, novos projetos, que vai trazer para você reconhecimento social, né? Não é só reconhecimento material, mas é também de encontrar a alegria de viver junto às pessoas de uma nova forma. E aí que eu falei da força, que vem junto com o 4 de espada, que fala da solidão, né? Vamos supor, da solidão a 2, vem comigo para clarear a carta 5 de paus, que fala justamente de você em breve, né? Justamente aqui, né, a carta do carro é uma carta de movimento rápido, né?
que vai acontecer rápido diante dessas desilusões aqui que estão colocadas e que vai te levar a você virar a página, né? Então, talvez essa é a única dificuldade, isso, né? Sair dessa condição, né? De resignação, entender que isso que era colocado era desonesto, né? E colocava esses valores morais de uma forma a menosprezo. Então, essa solidão a dois você está tendo, né? E você terá, né? Na verdade, você terá a oportunidade de enfrentar, né? E sair dessa condição de solidão e superar brevemente essa situação de fracasso, de derrota que você vem vivenciando, certo? Às vezes é difícil pra gente aceitar que o outro foi desonesto com a gente, né? Que essa situação não cabe mais. Às vezes é difícil, né, Escorpião, mas é necessário, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue realmente reestruturar nossa forma de viver. É como se fosse assim, aquele menos não serve mais, né? Você quer o mais, não o menos, né? Então eu vou tirar 2 cartinhas pra gente ver a mensagem final. Mensagem final vem o eremita. Então o eremita te convida a olhar para dentro, te convida a ter um momento de reclusão para viver uma solitude e poder encontrar a si próprio, né? Encontrar seu próprio potencial, sua própria alegria e seguir o seu caminho para frente, né? Iluminando o seu novo rumo, né? Porque o que acontece? Junto com o eremita vem a rainha de paus, né? Então a rainha de paus, ela fala dessa importância da gente ter essa obstinação de seguir, por mais que a gente não queira, né? A gente precisa seguir, né? E as pessoas precisam se afastar da gente, elas não nos cabem mais. Então eu preciso ter essa capacidade, né? E muitas vezes a pessoa que não cabe mais na sua vida escolhe viver, né, na condição negativa do eremita, que é a reclusão a partir de uma certa avareza, né? Mas não avareza no sentido material, mas no sentido da teimosia, né? Da pessoa que prefere viver ali naquele ostracismo, remoendo a sua própria frustração, ou remoendo as suas escolhas erradas, né? Então, isso você precisa entender que essa pessoa que se vai, né, não cabe mais para você, né? Então você tem que ter essa clareza, né? Porque o sol tá aqui, né? Iluminando a sua vida, né? Os seus mentores espirituais estão te preparando um novo caminho, um novo rumo, né? De felicidade, né? Então não aceite menos, né? Muitas vezes a pessoa ser desonesta com a gente tem um limite, e quando a gente chega nesse limite, a gente tem que deixar, de fato, ter a certeza de que isso precisa ruir, né? E que você vai conseguir ficar muito bem. E tem certas pessoas que aparecem na vida da gente, é importante por muito tempo, mas depois a gente começa a enxergar que no final das contas ela atrasa a nossa vida, né? Ela coloca barreiras, ela coloca dificuldade, ela nos deixa sempre nessa condição de solidão, ela não consegue compreender a nossa força, a nossa virtude para seguir em frente, né? E então elas colocam essa condição
de ser uma pessoa muito pragmática, né? Difícil de lidar, ranzinza, né? Então, esse tipo de pessoa precisa se afastar da gente, né? E mais do que isso, né? Essa rainha também pode dizer que essa pessoa, né, agiu com desonestidade, né? E que ela prefere viver assim, dessa forma, né? Nessa rigidez, nessa avareza, do que encontrar o sol. Mas você tem o sol, né? E você tem a oportunidade de reorganizar a sua vida e ter essa força, né, de transformar e de mudar o seu caminho e o seu rumo. Tá bom? Espero que você tenha gostado, Escorpião, e semana que vem eu trago outra leitura para você. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima!